será o membro torácico. Você sabe quais são os ossos que compõem esse membro? Sabe quais são as suas particularidades? Estas e outras perguntas serão respondidas após a vinheta. Os ossos do membro torácico estão distribuídos nos seguintes segmentos: cintura escapular, braço, antebraço e mão. A cintura escapular é formada por um único osso, a escápula. O braço tem como base óssea o húmero. O antebraço é formado pelo rádio e pela una. E a mão engloba os ossos do carpo, do metacarpo e dos dedos, sendo esses últimos formados pelas falanges, proximal, média e distal, e pelos ossos sesamoides. A começar pela escápula, o osso mais proximal do membro, dizemos que é um osso plano de forma aproximadamente triangular. Está presa obliquamente à porção cranial do tórax por meio de músculos, e sua extremidade distal articula-se com o húmero. Nela encontra-se a cartilagem escapular, a espinha da escápula, a fossa supraespinhal, a fossa infraespinhal, o túber da espinha, o acrômio, a fossa subescapular, a cavidade glenoide, o tubérculo supraglenoidal e o processo coracoide. O húmero é o próximo osso. Ele é um osso longo e constitui a base óssea do braço. Articula-se proximal com a escápula e distal com o rádio e a una. O húmero é formado por um corpo e duas extremidades, as epífises proximal e distal. A epífise proximal é composta por cabeça, colo, tubérculo maior, tubérculo menor, tubérculo intermédio, sulco intertubercular e face do músculo infraespinhal. O corpo é composto por sulco do músculo braquial, tuberosidade deltoídea, tuberosidade redonda maior e crista do húmero. A epífise distal é composta por capítulo, tróclea, fossa radial, fossa do olécrano, epicôndilo lateral e epicôndilo medial. Já o rádio é um osso também longo e é o mais volumoso e cranial do antebraço. Ele articula-se proximalmente ao húmero, caudalmente com a una e distalmente com a fileira proximal dos ossos do carpo. Ele é formado pela cabeça, pela fóvea da cabeça, pelo colo, pela tuberosidade do rádio, pelo corpo e pela tróclea. Ainda no antebraço, temos o osso que articula-se cranialmente com o rádio, a una. Esse é um osso longo, com duas extremidades e um corpo. É composto pelo olécrano, pelo túber do olécrano, pelo processo ancônio, pela incisura troclear e pelo processo estiloide. Indo em direção distal, encontramos um conjunto de ossos chamado de carpo. É constituído de ossos dispostos em duas fileiras, uma proximal e uma distal. A fileira proximal articula-se com as extremidades distais do rádio e da una, e a fileira distal articula-se com os ossos metacárpicos. A fileira proximal, no sentido médio-lateral, temos os seguintes ossos: o osso radial do carpo, o osso intermédio do carpo, o osso ulnar do carpo e o osso acessório do carpo. Já na fileira distal, temos no sentido médio-lateral os seguintes ossos: osso cárpico 2, osso cárpico 3 e osso cárpico 4. É importante destacar que nos equinos, o cárpico 1 ele é ausente. Agora vamos falar sobre o metacarpo. Também constituído por um conjunto de ossos, articula-se proximal com a fileira distal dos ossos do carpo e distalmente com as falanges proximais. O metacarpo, de forma geral, apresenta faces dorsal e palmar, margens lateral e medial. Cada osso metacarpo é constituído de base, corpo e cabeça. Na porção dorsomedial da base, encontra-se a tuberosidade metacárpica, na qual se insere o tendão no músculo extensor radial do carpo. No corpo, temos o sulco longitudinal dorsal e a cabeça, que está dividida pela incisura intertroclear em duas trócleas, medial e lateral.
O osso metacárpico 3 é o principal. Os ossos metacárpicos 2 e 4 são rudimentares e o 1 e 5 são ausentes. As falanges constituem os dedos, juntamente com os ossos sesamoides. São divididas em falange proximal, que se articula proximalmente com a extremidade distal do metacarpo, e distalmente com a falange média. A falange média, que se articula proximalmente com a falange proximal, e distalmente com a falange distal. E a falange distal, que se articula proximalmente com a falange média e apresenta uma face solear, a qual apoia-se no solo por meio do casco. Por fim, os cavalos também apresentam os ossos sesamoides. Esses são pequenos ossos ovoides relacionados com as faces palmares das articulações metacarpofalângica e interfalângica distal. Os equinos possuem 3, 2 proximal e 1 distal. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Curtam, comentem aqui embaixo, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal para ficar atento às novidades. Este foi o Anatomia e até o próximo vídeo.